Fala moçada, seja muito bem-vindo ao Conexão Agro. Hoje não é apenas um episódio, hoje é uma história de parceria, uma parceria de um cara que quando a gente levou a ideia do Conexão Agro há 2 anos atrás, foi o primeiro a acreditar no Conexão Agro, o cara que incentivou e estamos aí 2 anos de patrocinador do Conexão Agro. Além de falar que a empresa dele tem tudo a ver com agro. É uma empresa que tem bota, botina, chapéu, cinto, calça. Então assim, e eles estão fazendo 10 anos. A Tereré Caltricia está fazendo 10 anos de empresa. Uma empresa que em Lucas do Rio Verde região é conhecida pela sua qualidade, conhecida pelo ambiente que ela proporciona para os seus clientes, e eu não poderia deixar de gravar esse episódio aí especial com eles, porque a gente sabe, todo início você precisa de alguém que te apoie, nem com palavras ou com gestos, mais que palavras, eles dão um gesto de confiança para a gente da Conexão Agro, e aí estamos hoje em uma parceria de 2 anos, e meu amigo Nefto, primeiramente eu quero agradecer pela parceria, de ter acreditado no Conexão Agro lá atrás e falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco da Tereré Caltricia, falar um pouco desses 10 anos, né? A gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, a gente que está nesse meio, sempre que do agro, sempre quis empreender alguma coisa, a gente sabe que não é tão fácil. Então se apresenta para a moçada aí, Nefto. É isso aí, galera, eu sou o Nefto, proprietário da Tereré Caltricia. Com um enorme prazer aqui gravando esse vídeo com o meu amigão Reginaldo. Ele falou aí sobre patrocinador, né? Com certeza, acredito mais do que além do que a empresa, eu acredito nesse cara, que esse cara é um cara fantástico e desde quando ele trouxe essa ideia, ele já era meu cliente e eu entrei, né, com certeza, porque eu acompanho a trajetória dele como, né, profissional e como cliente virou uma amizade e dessa amizade, né, tem a parte de patrocínio aí, com certeza, Reginaldo, mas é muito mais do que eu acreditar no projeto seu. É realmente uma parceria que a gente cresce junto, né? Eu vejo o Conexão Agro hoje entrevistando tantas pessoas importantes, com tanta audiência, e saber que eu faço parte disso junto com você faz parte aqui, porque hoje a gente tem muitos clientes através do Reginaldo, muitos clientes vêm na loja porque viu o Reginaldo usando nossas roupas, viu o Reginaldo comentando sobre nossas lojas, né? Esse dia um amigo dele até achou que ele era proprietário da loja, praticamente, ele vive aqui com nós. Eu quase que eu falei assim, o meu sonho é ter uma parceria com o Nefto lá, mas... Eu falei pra ele que eu ia vender metade da loja pra ele. Uma sociedade, por enquanto, é só com a Ana, né? Ele não quer outro sócio, não, tá vindo o José aí, né? O José é o terceiro sócio, né? Então é isso aí, Reginaldo, muito obrigado por disponibilizar esse horário, né? Por estar aqui com nós gravando esse podcast especial dentro da loja, cara. Quando você trouxe essa ideia, achei muito bacana trazer um cenário hoje da Tereré Caltricia, essa loja que foi transformada, né? A gente tá gravando alguns vídeos agora que tudo que a gente evoluiu e hoje trazer um cenário aqui dentro da loja, tudo que você teve que montar a estrutura aqui, isso aí é porque você confia no nosso trabalho também e é uma parceria que os dois lados somam, crescem e se ajudam, né? Não é aquela parceria que só um lado é sugado, né? Então é uma parceria de andar junto mesmo. E é isso aí, pessoal. E tô aqui com meu amigo Reginaldo e hoje vamos contar um pouco da história e da trajetória de 10 anos da Tereré Caltricia. Pessoal, é muito importante porque quando a gente vê uma empresa, ainda mais crescer da forma que vocês cresceram, isso é muito importante, né, Nefto? E assim, a gente está num âmbito muito rural, então seus clientes são do agro, né? Então você acompanha toda a trajetória do agro no dia a dia. Como é que foi para você hoje, né, até fazendo 10 anos, você postou hoje lá umas fotos da primeira loja e você vê hoje uma estrutura, uma empresa que vem gente de outras regiões querer comprar com você por causa da qualidade, do atendimento. Passa um filme na sua cabeça, como é que foi esse início da Tereré? Com certeza, Reginaldo, 10 anos, né, abril agora estamos fazendo 10 anos de Tereré, 2016, abrimos uma portinha, né, uma salinha de 32 metros quadrados. Até uma cliente falou hoje aqui, a minha esposa foi entrevistar, ela falou, o que você ia comprar? Ela falou, só tinha erva, fui lá comprar erva. Porque o carro principal da loja era erva, né? Então a gente tinha alguns acessórios, tudo, mas era erva. E montei numa região focada no agro, né? Hoje eu devo todo esse meu sucesso, com certeza, ao sucesso do agro. Eu falo que minha loja vai bem porque ela acompanha o ritmo do agro, né? Por mais que hoje ainda nós temos pessoas aí no nosso Brasil, infelizmente, que criticam o agro, né? Eu sou um defensor do agro e com certeza vou defender a bandeira, porque eu vivo o agro, a minha loja vive o agro,
né? Os nossos clientes do agro, fizemos ano passado, né, a semana do agrônomo ali, para comemorar uma semana tão incrível, porque eu falo bem assim, hoje eu tenho cliente de todas as faixas etárias, todos os públicos, mas o meu cliente principal é a galera do agro, né? É o agrônomo, é o dono da fazenda, é o cara que trabalha na fazenda, então tem todo tipo de público. Então, para mim, eu devo um pouco desse meu crescimento, com certeza, um pouco não, praticamente todo o meu crescimento ao agro. Eu falo assim, cara, quando o agro vai bem, a gente vai bem, né, na loja. E nesses 10 anos eu vi só o agro crescendo. E nós viemos acompanhando esse crescimento do agro, porque todo mundo fala, né? O agro não para, nós também não paramos, estamos junto com o agro e estamos crescendo. Então, com certeza, eu devo esse crescimento da Tereré Cauticia ao agro, a linha do agro, toda a nossa cidade está voltada nisso, né? Então, o crescimento de 10 anos da Tereré, com certeza, tem ligado ao crescimento do agronegócio no Brasil. Pensando nesses 10 anos, Nefto, eu sei que é muita coisa, mas vamos resumir numa frase. O que vem na sua cabeça? 10 anos vem uma frase. Cara, 10 anos vem uma frase na minha cabeça. Você me pegou de surpresa, mas vamos lá. Cara, eu acho que resiliência, constância, né? Para manter isso aqui. Todo mundo que empreende sabe, né? Que não é fácil empreender no Brasil. Não é fácil empreender no dia a dia que a gente está vivendo e tudo, né? Eu brinco, eu até falo que eu queria ter mais loja quando o Elon Musk tivesse com os robôs ativos, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe por mim, né? Eu tenho uma equipe hoje que eu falo, em 10 anos a gente veio construindo essa equipe. Hoje a gente tem uma rotatividade muito pouco, comparação de empresas que a gente vem, porque eu e minha esposa, né, nós valorizamos quem trabalha com nós. Então hoje eu devo muito sucesso à minha equipe. Eu tenho pessoas que estão comigo aí já há anos de trajetória, seguindo esse crescimento. Então hoje o que me faz é isso aí, é a resiliência, é a constância de acreditar em pessoas, acreditar que vai dar certo, porque tem horas lá atrás que a gente desanimou, a gente queria desistir, né? Chegar e falar, vamos vender tudo, vamos mudar de ramo, vamos voltar a trabalhar para os outros. Eu sou um cara, né, dinâmico, eu consigo descolar em qualquer lugar, mas assim, chegou uma hora que a gente fala, não, é meu sonho, é isso aqui, vamos embora. Então a resiliência ali, a constância de estar aqui nisso, eu acho que é o que me fez chegar nesses 10 anos. Então a frase seria isso aí, né? Não é nem uma frase, são 2 palavras, né? Resiliência, constância e fé, né? Sem fé a gente não vai em lugar nenhum. Tava esquecendo da fé aqui. Então, resiliência, constância e fé são 3 palavras que resumem a minha trajetória de 10 anos na Tereré Cauticia. Hoje eu vejo que muitas pessoas já veio perguntar, né, você não abre uma franquia? Já veio, já perguntei isso para você uma vez, né, porque você criou um padrão de atendimento, eu viajo bastante, é difícil você achar uma estrutura igual a sua, com marcas e parcerias que você vem trazendo para a Tereré. O que você traz essa parceria tão forte com marcas tão hoje desejadas, né? Porque as marcas que você hoje tem, não é qualquer um que consegue ter essa parceria, né? Porque não é só o desejo de ter, né? Então, Reginaldo, primeiramente, eu penso assim, o povo fala para mim abrir em outras cidades tudo. Eu sou um cara que eu sempre gostei do negócio tudo muito certo e a gente é muito presente, eu e minha esposa, aqui na loja, vocês conhecem. Se eu abro lojas em outros locais, eu ia querer ter essa presença que eu não ia ter aqui. Então, eu acho que não ia ter a minha cara igual isso aqui tem. Minha da minha esposa, né? Porque minha esposa também, eu devo ao crescimento, porque quando eu casei, eu troquei de ramo e vim para Tereré, e casei com a Ana Paula e a gente montou isso aqui junto. Então hoje isso aqui é 50% construído por mim e 50% pela minha esposa. É uma parceria com certeza junto. Então eu e minha esposa somos muito presentes aqui na loja. Então isso aqui tem muito nossa cara. Então se a gente monta Sorriso, Mutum, Sinop, a gente não ia conseguir trazer a identidade que a gente trouxe para cá, né? E trazendo essa parte das marcas que você está falando, hoje é uma parceria com representantes. Hoje a gente atendeu um representante aqui, ele parou e falou para meus funcionários, olha, não tem cara igual o Nefton, né? Ele falando para os meus funcionários ali, para os meus colaboradores, falando, não tem cara que a gente chega na loja para atender igual o Nefton. Então eu tenho uma parceria também com representantes. Então um representante comenta para o outro, porque assim, eles são pessoas que eles estão viajando, eles estão atendendo, e eu tenho o prazer de atender eles bem, receber eles bem dentro da minha loja. Não gosto de deixar representante me esperando, sabe? Eu tenho um prazer disso e isso acaba girando um comentário entre eles e isso quer trazer cada vez mais marcas aqui para dentro, porque um comenta com o outro, né? Então hoje a gente tem que dispensar algumas marcas que a gente não consegue abraçar tudo. Então chega representando todo dia e eu atendo muito bem, explico pro cara que não dá. E nisso foi criando esse elo
com marcas e foi chegando no ouvido de alguns. Então, tinha marcas que a gente cobiçava e, de repente, a marca estava visitando nós. Né? O representante, ouvi falar de vocês, tudo. E eu acho que é um pouco disso, essa humanidade que eu tenho também com o representante, parceria com essas marcas. Visto camisa de marcas também, porque, assim, marcas que me dão um respaldo dentro da minha loja, eu faço questão de dar um fortalecimento para ela aqui dentro. Então eu acho que isso foi trazendo elo com marcas grandes, marcas que acreditam na gente, porque a gente acredita nela, né? Então eu acho que foi isso, essa parceria de nós com representantes, né? Representantes com nós, um comentar com o outro, e veio trazendo, e hoje temos um portfólio de marcas aí realmente estimado por muito lojista. Muito lojista queria ter, mas igual você falou, não é só querer ter. Tem marcas que têm exigências. Tem marcas que você tem que mandar foto de loja, você tem que mandar faturamento, você tem que mandar todo um histórico seu para ela colocar dentro da tua loja, né? Então hoje, graças a Deus, todas as marcas que a gente almejou, a gente está no nosso portfólio. Lá atrás você falou assim, algo assim, ó, a gente pensou até em desistir. Como é que foi isso? Foi um desafio que apareceu, uma dificuldade? E qual foi a palavra ou foi o conselho que vocês tiveram de não ter desistido? Veio muito isso no início? Teve isso no primeiro ano. No primeiro ano eu pensei em fechar a loja. Eu tinha vindo já de um comércio estável, eu ganhava bem, tinha tudo, vendi tudo, troquei tudo e montei a Tereré Caltricia. Minha esposa trabalhava num serviço fora, né, numa revenda agrícola, ela trabalhava no meio do agro. E eu montei a Tereré e fui trabalhar sozinho lá dentro. Só tinha eu, não tinha funcionário. Né? Eu ia pro banco, eu tinha que colocar uma plaquinha volto já. Corria no banco, os clientes me ligavam, tô aqui na porta esperando. E nesse primeiro ano a gente passou por muita dificuldade financeira dentro da Tereré Caltricia, né? Acabou todo o dinheiro que eu tinha aportado do outro meu comércio, não tinha mais para onde ir. E ali eu pensei em desistir. Só que a Tereré Caltricia, ela partiu de um plano de Deus nas nossas vidas. E nesse momento isso não me fez desistir, porque quando eu vendi, abri mão tudo que eu tinha para transformar a Tereré Caltricia, veio de promessas que Deus tinha revelado para nós através de pessoas, né? Que a gente ia ter Tereré, que a Tereré ia ser aquilo, tudo. Então a gente já tinha tido umas revelações que a Tereré ia prosperar. Então eu falei, como é que o plano de Deus vai falhar? Então a fé me fez manter. Se eu não fosse um cara de fé, a gente tinha acabado com a Tereré Caltricia ali. Se eu não tivesse confiado que a Tereré era um plano de Deus na minha vida e na vida da minha esposa, porque eu abri mão de tudo, todo mundo sabe, o meu comércio que eu tinha antigamente era comércio, né, de bebidas e coisas aradas, eu abri mão de tudo que eu tinha para montar esse projeto, eu e minha esposa, e aí esse projeto foi entregue nas nossas mãos. Quando a gente foi alugar a sala, veio através de oração, né, uma tia minha revelou, essa sala que você tem alugar, pode alugar, Deus está falando que é aí que você vai prosperar, uma salinha ali pequena, né, distante do centro da cidade. Mas ela falou para Deus, não importa o lugar, é aí. Então, isso não me fez desistir, porque eu cheguei um dia, sentei no sofá da sala e falei para minha esposa, eu acho que eu vou parar com tudo. E aí começamos a conversar e aí lembramos de tudo, né? Nossa, mas tudo que Deus prometeu para nós e tudo, e sentamos e falamos, não, então não vamos desistir, porque isso é uma promessa de Deus, isso é um obstáculo, nós vamos vencer. E por nossa sorte, na época, minha esposa foi dispensada da empresa. Por ela ter sido dispensada, ela pegou um acerto. O acerto veio agregar dentro da Tereré pra gente quitar alguns boletos de fornecedores. Bem naquela época da decisão. De decisão. Foi certinho. A minha esposa chegou, nossa, foi mandada embora. Então, assim, era pra nós ter ficado triste, nós ficamos alegres. Por quê? Veio um acerto, tinha anos que ela trabalhava ali, o acerto, a gente conseguiu estabilizar contas que já estavam indo para protesto e contas que iam, né? E eu sou um cara muito certo na minha vida, Deus me livre de protestar um título meu. Conseguimos quitar e a minha esposa veio para dentro me ajudar. Então, assim, agregou as duas partes. Consegui trazer a minha esposa para trazer o toque feminino para dentro da loja e consegui trazer o acerto dela. E depois disso aí a gente começou a, sabe, deslanchar. Eu e minha esposa trabalhando junto ali dentro, então acho que o que faltava era isso. A minha esposa tá presente ali comigo, a gente trabalha junto, a gente não tava confiando nisso, né? Fica lá que seu emprego é certo, você tem um cartão de alimentação. Até então tinha um plano B. Isso, você tem o salário. Só que Deus tava falando, não, meu amigo, é vocês dois juntos, vambora. E aí precisou dar todos esses trampos e minha esposa ser demitida para daí a gente entender, não, agora aqui Então foi essa parte aí que a gente começou a entender o plano de Deus na nossa vida. Aquilo ali era para ser construído por nós dois, não só por mim, eu estava tocando sozinho aquilo ali. E aí quando a minha esposa entrou dentro da loja, tudo começou a mudar, tudo começou a engrenar. E aí começou, fizemos o primeiro ano, eu lembro que eu estava andando de carro na rua com a minha esposa, falei para ela, fechamos 1 ano de Tereré. Agora pra frente é só vitória, porque o primeiro ano é desafiador para um comerciante. Eu falo assim, uma empresa ela tem 6 meses, Reginaldo, para ela fechar as portas. Depois de 6 meses não fechou a porta, você tem mais 6 meses para se estabilizar. Você fez 1 ano aí, é só você colocar o pé no chão e ir embora. E como que você falando isso, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tinha recebido uma palavra
que a gente ia prosperar e tudo, né? E lá no Ipiranga do Norte. E eu tinha acabado de ganhar uma viagem para Londres, fui para Londres, tá? Falei, né, tá bom. Trocou o gerente e passou uns tempos, o gerente me desliga. Na época que eu tava com as minhas metas batidas, tava chegando a Sara, a Daniela tava com 5 meses da Sara. E aí cheguei pelo portão do fundo, entreguei o carro, tirei as coisas dentro do carro. E a Daniela falou, mas para lavar o carro precisa tirar tudo dentro. Eu fui desligado. Uau. Ela falou, mentira, você acabou de chegar de Londres. Eu falei, não, fui desligado, tive um contratempo com o gerente e tal. Ainda tinha uma imaturidade ainda, né, de bater de frente e tal. Fui desligado. Mas eu tava calmo, sabe? Quando você tem aquela paz. E nesse período passou 5 dias, eu fundi o motor do caminhão do meu pai. Meu acerto deu 35 mil, ninguém tinha dinheiro e era 30 mil para arrumar o caminhão dele, né? E tive 4 propostas para vir para Lucas do Verde e eu não queria vir. Fui relutando, sabe? E aí, como o dinheiro acabou, eu tive que vir. Okay. Então, muitas das vezes, a gente tem que olhar as oportunidades, né, que Deus entrega, né? Porque às vezes vem um desafio e muitas pessoas desistem no primeiro obstáculo ou desafio. Acho que o desafio tá ali porque é para ser aquilo, né? Se minha esposa não tivesse sido mandada, a gente, né, ficou triste, foi mandada embora, ela tinha um salário bom, tinha um cartão de alimentação bom pra gente comprar comida, mas ali tava o que Deus estava querendo para nós, né? Então acho que é a mesma coisa, a sua história, né? Deus estava falando pra você, não, cara, vai para Lucas, é lá o seu lugar. Lucas. Só que precisou acontecer todo esse transtorno, né? Você, tipo, para daí você dar o passo, né? A gente às vezes tem medo de dar esses passos quando a gente já tem algo lançado por Deus, né? Uhum. Então, o que eu falo, a loja foi um projeto que Deus colocou no coração meu e da minha esposa, e a gente já sabia que era um projeto de Deus em nossas vidas. Quando a gente começou, não, estamos desistindo de um projeto que Deus entregou para nós, peraí, e não desistimos. E estamos aqui, cara, com 10 anos hoje, né, de Tereré Caltricia. Se eu tivesse desistido lá, não tinha isso aqui, né? 10 anos, hoje temos uma equipe aí com 9 colaboradores, né? Era só eu e minha esposa, era só eu, aí depois eu e minha esposa, daí entrou mais um menino, ficou trabalhando meio período com nós um tempão ali. E hoje nós temos 9 colaboradores. É para quem tinha que colocar uma plaquinha na porta já, tô no banco já. Volto já. Eu tinha que sair volto já, porque era só eu, era eu e eu, o dia inteiro. E eu abria 7 da manhã e fechava 7 da noite, né? Eu fazia horários mais compridos. Hoje a gente tem um horário comercial, das 8 às 16, né? Por causa de equipe, tudo, seguir normas, mas era um horário mais estendido, era só eu. Hoje, né, você passou por toda a trajetória aqui, né? Eu acho que é uma dúvida da maioria do pessoal que está empreendendo, né? O próximo passo, né? Geralmente o próximo passo é algo que, de novo, você vai ficar numa situação às vezes mais delicada, vai apertar a financeira. Como é que foi os seus próximos passos? Foi os passos mais estudados ou foi pela necessidade de crescer? Como é que foi? Reginaldo, eu sou muito planejado, né? Eu planejo tudo, cara, na minha vida. Geralmente eu não vou no improviso. Muitas coisas foi crescendo no improviso na Tereré por necessidade. Porém, o próximo passo ele surgiu com 4 anos. Né? A gente foi crescendo, eu sou muito cauteloso, eu sou aquele cara que eu prefiro subir de degrau em degrau, passinho por passinho, do que você pular 3, 4 degraus para crescer rápido, né? Então eu sou aquele cara que cresce passinho por passinho. Então, o meu pulo mesmo, a confiança foi com 4 anos que foi a mudança para cá, que foi o salto, né? Com 1 ano a gente começou a prosperar, a loja começou a dar certo, começamos a criar uma vitrine de roupas que a gente não tinha dentro da Tereré, não era planos, mas daí a necessidade veio porque o cliente começou a pedir roupa. Não, vem aqui comprar a botina, eu quero a roupa. E a gente foi aumentando a loja do jeito que dava. Então aí foi uns passos meio curtos, né? Então o passo largo mesmo veio com 4 anos, a gente mudou. Eu saí de um aluguel na época de 1.000 para 5.000. Então eu falei, nossa, enquanto eu pago 5 meses aqui, eu vou pagar 1 lá. Nessa sala aqui, né, na época, né? Hoje já tá mais do que isso. Mas só pra você entender, então eu tava fazendo de 1.000 para 5. Né? Eu tinha que reformar uma loja. Eu estava saindo de 30 metros quadrados para 230 metros quadrados. Né? Hoje nós temos 230 metros quadrados, entre estoque e tudo, a minha loja tem 230. Lá eu tinha 30 metros quadrados de loja e 50 metros quadrados de estoque. Hoje a gente tem de loja aqui 130 metros quadrados e fora daí o resto é o estoque, né? Então você imagina, eu ia ter que ter estoque para isso tudo, eu ia ter que ter estrutura, móveis. Esse foi o maior passo de fé.
nós viemos ver essa sala, eu e minha esposa, e eu falava para minha esposa assim, o dia que a gente tiver uma loja, eu quero fazer a mesma temática que a gente tem hoje aqui, meio dividido, né? O espaço do tereré, do country. Quando nós chegamos aqui, essa sala estava pronta. Essa sala já tinha esse piso laminado na metade, o piso porcelanato na frente, os forros, do jeito que a gente queria. Daí eu olhei e falei, uau, né? Parece que foi preparado para nós essa sala. E o dono estava com a sala parada, não queria alugar para ninguém, né? E aí, por causa da avó da minha esposa, a avó da minha esposa falou, ó, você é meu amigo de muitos anos, aluga para meus netos. E ele veio aqui e falou para mim bem assim, ó, muita gente está atrás dessa sala. Eu não quero alugar para quase ninguém, eu sou um pouco exigente, eu tô alugando para vocês por causa da sua avó. Honre a palavra da sua avó, que é a avó da minha esposa. Uhum. Ele alugou para nós, ele fala até hoje por causa da minha avó. Hoje nós somos amigos dele, eu e minha esposa, se tornamos amigos do dono da sala, tudo. Mas na época ele alugou para nós por causa da avó da minha esposa. E isso foi um salto muito grande ali. E aí eu falei, ó, eu vou conversar com a minha esposa, eu falo, ele falou isso, a sua esposa tem que te ajudar a tomar a decisão. Eu liguei para uma tia minha que estava me ajudando a orar, mostrei para ela, ela falou bem assim, quem vai tomar a decisão é a Ana. Leva a Ana aí, o que a Ana sentiu no coração dela. O dia que eu entrei aqui, a minha esposa é muito mais cautelosa que eu. Eu falei, a Ana vai ficar doida por causa de 5 mil de aluguel, né? Quando nós entramos aqui, minha esposa falou, é aqui nossa loja. Ela já sentiu, sabe? Uhum. E eu liguei para minha tia, ela falou, eu sabia que a Ana ia sentir no coração dela, né? Então, a Ana falou, não, é aqui. Perfeito o lugar. E esse aqui tava tudo bagunçado, sabe? Tinha coisa pra gente reformar tudo, mas a gente já visualizou o que seria, né? Tivemos que fazer paredes, tudo. E aí a Ana sentiu no coração dela. Então ali foi o maior passo de fé nosso. Em 4 anos, aí eu fiz um levantamento, eu ia ter que gastar em torno de 100 mil reais para mobiliar essa loja toda, fazer tudo, né? Numa loja que nós faturávamos aí 50 mil reais por mês. Como é que você ia gastar 100 mil numa loja? Mas aí falei, vai dar certo. E fomos e transformamos, gastamos 108 mil. Eu tinha planejado gastar 100 mil, gastamos 108 mil para deixar a loja toda pronta aqui, com financiamento. Até que não foi muito não além. Não saiu muito, eu tinha falado planejado. Que a gente ia gastar uns 100 mil, gastamos 108 mil, deixamos tudo pronto. E aí começamos a fazer pedido com marcas para estocar a loja, né? Porque o nosso estoque não fazia nem cosquinha aqui dentro, era muito irrisório o estoque. Comecei a fazer pedido com marcas, fechamos parcerias. Aí marcas maiores começaram a focar mais em nós, por causa da estrutura, tudo, né? A gente não tinha espaço para marcas grandes lá dentro. Então acho que foi isso aí. O meu passo mesmo de fé foi com 4 anos. No começo ali eu dei passos muito curtos. Foi um investimento de uma prateleirinha a mais, um segmento a mais, foi coisinhas muito. Aí nesse salto de 4 anos, foi um salto gigantesco em nossas vidas. Eu e minha esposa e uma funcionária que tinha lá, caímos aqui, quase ficamos loucos na inauguração. Nós não imaginamos a avalanche que ia vir sobre nós. E logo depois da inauguração, nós tínhamos o Dia dos Pais. Nós quase ficamos malucos em 3 aqui. Né? Lá 3, nós sobrava atendimento. Nós ficamos quase doidos. Eu falei, minha esposa, tem que contratar gente. Aí começamos a correr atrás. Então, aí foi o boom da Tereré, foi com 4 anos, né? O que você vê, assim, no empreendedorismo? É a estrutura, é as marcas, porque, assim, né, o pessoal já conhecia você em Lucas do Rio Verde. Você muda para um espaço maior e aumenta muito o público. O que você coloca isso aí? É o espaço? É a visibilidade? Olha, Reginaldo, eu falo assim, todo mundo paga ambiente. Você paga ambiente, não tem como falar isso. Se você vai numa padaria hoje, né, que tem uma estufinha com salgados, tá cobrando R$5 no salgado. Agora você vai numa padaria temática e tem toda uma estrutura e a pessoa coloca os mesmos salgados, um risólio, por R$15, você paga. Porque você tá pagando ambiente. Então, e eu acho que isso é mérito, porque o ambiente, você investe nele. Né? Então eu falo assim, todo mundo paga embalagem, todo mundo paga ambiente. Uma embalagem do produto diz muito sobre um produto, né? Um ambiente diz muito sobre a sua loja. Então a gente não poupou em investir. Eu não tinha 100 mil reais para montar uma loja, mas eu falei, eu quero algo top. Todo mundo que chegou aqui nesse começo, que a gente montou a loja, todo mundo fala, uau, o que vocês fizeram de lá para cá? Nós temos um cliente que ele é aqui da cidade, ele morou tempo nos Estados Unidos. Ele entrou e falou assim, Nefto, eu tô me sentindo em lojas lá dos Estados Unidos, cara. O que você fez aqui? Que trem massa. Tá? Daí isso me sentiu... Por quê? Porque eu não poupei em investir. Então aí começa a temática de que o cliente paga ambiente. Então coisas que a gente não conseguia alcançar de vender lá em cima, lá na lojinha de cima, que eu digo, né, que é nessa mesma rua que jogaram lá em cima, a gente conseguiu vender aqui na nova loja, né? Então eu falo sobre facas. Eu tinha facas temáticas lá em cima com valores agregados mais caros que ficavam paradas lá e ninguém dava valor. Aqui eu consegui
e emplacar as vendas dessas facas, botas, por causa disso, porque o ambiente que a gente construiu, a gente valorizou nossos objetos aqui dentro, né? Então, assim, eu já tinha objetos que eu tenho aqui, eu tinha lá, depois eu aumentei, mas o povo não dava tanto valor lá quanto aqui. Nós tínhamos uma loja bonita, um ambiente legal, só que era muito mais requintado, era algo mais simples, né? Foi montado com pouco investimento. Aqui, quando a gente trouxe essa temática, tudo começou a ser valorizado de uma forma melhor. Então, é o que eu falo, todo mundo gosta de pagar ambiente. E assim, não aumentei minha margem de lucro, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com preço justo, não precisei aumentar a margem de lucro por estar num ambiente melhor, mas é porque os meus produtos começaram a ser mais valorizados, né? Então, por exemplo, hoje nós temos botas aí em torno de R$3.000 dentro da loja. Lá em cima eu não ia conseguir vender uma bota. Lá para mim vender uma bota de R$600, R$700 na época era uma dificuldade, né? Hoje nós temos portfólio de botas aí de até R$3.000 aqui dentro e comercializamos ela, vendemos, né? Tem um giro legal. Então acho que é isso. E a organização, tudo que a gente pensa na temática da loja, nunca deixar cair, sempre inovando, eu acho que isso é o que valoriza nossos produtos aqui dentro. Eu vejo também, Nefto, que você é um cara muito ativo, né? Você sempre está buscando parcerias, sempre está trazendo novidade. Agora, essa última vez, você já expôs no Show Safra. Muitas pessoas podem falar, Nefto, mas nós estamos passando por uma crise e eu não vejo você investindo em parceria e buscando. De onde que vem essa energia toda que você tem? Olha, Reginaldo, eu sempre fui muito ligado, né? Eu sou ligado, eu não eu tenho isso em mim. A minha esposa mesmo fala. Hoje nós temos nosso bebezinho, meu bebezinho ele é elétrico, minha esposa, porque ele é a cara da mãe, né, meu bebê. Então todo mundo fala, o José é a cara da mãe. Ela fala, e o gênero, o estilo é do Nefto, ele é pilhadão, né? Para 10 meses ele é ligado. Eu sempre tive isso em mim. E eu sou um cara assim, eu não gosto da monotonia, né? Aquela coisa muito monótona, muito parado. Eu gosto de estar inovando, ativando. Então você vem aqui na minha loja, num mês a gente tem alguma coisa, a minha esposa tem muito isso de querer mudar ambiente, né? Hoje eu estava te falando que a gente já trocou o lustre. Então a gente tem sempre isso. Eu tô sempre muito assim, eu gosto de estar inovando. Eu não gosto de estar parado, estagnado. Isso acontece com muitas empresas aqui na nossa cidade, no Brasil. Empresas que eram líder de mercado, estagna, ficam ali, não pinta mais uma fachada, não pinta mais uma calçada, e você fala, nossa, fulano era top aqui na cidade e de repente deixou cair. Então assim, eu sempre tô nisso, buscando isso. A minha esposa é organização, extrema organizada, e eu sempre ativo. Então eu quero estar sempre buscando algo novo. Eu tô sempre nessa renovação, né? Então o Show Safra foi um desafio para nós, né? Esse ano de ir, montar um stand em tempo recorde, de fazer. Minha esposa, meu Deus, será que vai dar certo? Eu falei, vai dar. Eu sou assim, vai dar certo, nós vamos dar um jeito, né? Eu falo que o ser humano, ele se adapta, né, com a necessidade. Então, eu sempre tive esse meio ligado meu de estar querendo, inovando, fazendo. E isso exige muita energia, é muito cansativo. Foi uma semana ali no Show Safra, cara, eu falei assim, parece que eu vi um mês ali dentro. Que lugar incrível, que feira incrível, mas assim, exaustivo, né? Cheguei no último dia em casa, moído, mas cara, que satisfação. Que semana legal de você ter tá exausto por algo bom, né? Então, assim, em nenhum momento eu reclamava, tava com os pés doendo, sem voz, né? No último dia eu já não tinha mais nem voz, mas assim, eu falei pra minha esposa, que legal. Então, eu gosto disso. Vamos ter a festa da loja esse ano. Esse ano a gente quer buscar fazer vários eventos durante o ano, estamos fazendo parcerias ainda, fazer vários eventos para comemorar os 10 anos. Isso exige tempo, cansaço, mas é gostoso. É gostoso, né? Quando a gente faz evento aqui na loja, cafés, é aquele movimento, você não para, você chega em casa cansaço, mas é um cansaço bom. Então, eu sempre tive isso comigo e vou continuar levando por onde eu estiver, em comércios, no meu dia a dia, com tudo. Qual conselho você daria para alguém que está, não vou dizer desanimado, mas às vezes desacreditado num negócio que é um sonho dele? Às vezes é por uma questão financeira, às vezes por uma decisão errada. Qual conselho você daria, Nefto? Olha, Reginaldo, eu falo assim, cara, eu sou muito criterioso nisso. Para mim é o apego com Deus, né? Porque quando a gente tem um apego com Deus, você sabe que tem algo maior por trás te segurando, né? Você sabe que tem um paraquedas ali que não falha. Então, para mim, esse apego com Deus é o essencial. E o que eu falo pra você? Eu tive desânimo nos 10 anos? Tive, eu te falei do primeiro ano, mas, cara, nessa trajetória, tem vezes que você quer abandonar tudo, né? Você fala, cara,
eu tô trabalhando e aí hoje eu reclamo muito do tanto que a gente trabalha para pagar imposto, né? Eu sou um cara muito criterioso, se a gente for falar disso aqui, eu vou... Você dorme num dia, no outro dia amanhece com mais um imposto. Mais um imposto. Então, assim, eu falo que a gente trabalha muito para pagar imposto no Brasil. E isso me desanima. Tem vezes que eu pensei, eu falei, cara, vender tudo, viver do meu... Eu tenho investimentos, eu posso viver de renda. E... eu penso às vezes em parar, pensei, às vezes porque a gente trabalha, e aí minha esposa fala, nossa, tinha tanto dinheiro na conta, de repente os impostos sumiu tudo, né? Chega dia 20, limpa as contas da loja, né? Dia 20 é o dia que mais tem guias de imposto para pagar. Só que eu penso assim, Reginaldo, não é só pelo dinheiro, né? Então se você tá desanimado, igual você falou, uma pessoa que tá desanimada e tá focando só no dinheiro, você tá errado. Porque o que eu faço aqui não é só pelo dinheiro. O que eu faço aqui são por pessoas, são pela minha equipe, são para manter famílias de outras pessoas, é pela minha satisfação de estar aqui nesse meio. É o que eu falo, para fazer o que eu faço aqui tem que gostar. Se eu tivesse aqui pelo dinheiro, eu já tinha abandonado. Porque pelo faturamento que a gente tem, o que sobra líquido no bolso, eu sentei com a minha contadora esses dias, cara, o desgaste que você tem físico, emocional, para controlar a equipe, contratação, treinamento, e no final do mês o que você coloca no seu bolso líquido pelo seu faturamento bruto, é muito pouco. Então se eu for falar, pessoal... pelo dinheiro, você vai desistir. Agora, se você tiver algo por trás, você não desiste, que é o que eu tenho, eu e minha esposa, né? Então, hoje a gente tem uma equipe que trabalha pela gente, a gente tem uma equipe que a gente ajuda, né, a crescer. São pessoas que trabalham com nós. É uma cidade que tem produtos que nós vem para oferecer, né? Porque muitas pessoas, às vezes, tinham que ir fora buscar. Em outras cidades ou na internet, hoje a gente tem pessoalmente aqui na loja para você vir provar. Então, é muito além do dinheiro. Então, se você está desanimado só porque você não está ganhando dinheiro, fecha as portas e vai embora. Porque senão eu já tinha fechado também. Então, eu acho que tem que ser algo a mais. Você tem que ter algo além, um propósito por trás disso. A minha loja tem um propósito muito maior do que colocar dinheiro no meu bolso. Aqui nós temos conversas com pessoas que às vezes estão desanimadas, que sentam aqui para tomar um tereré e saem daqui com a cabeça mudada, né? Porque trocou uma ideia comigo. Então, aqui dentro nós temos um ambiente que às vezes transforma vidas. Eu acho que esse ambiente tem isso também, né? Então, às vezes, colaboradores nossos, nós temos testemunhos de colaboradores aqui, cara, que eu falo pra você, mudaram de vida depois que vieram trabalhar com nós. Mudaram de vida, eu não falo não financeiramente, mentalmente. Pessoas que chegaram aqui com bloqueios emocionais, com problemas, e eu e minha esposa junto, acompanhando, em momentos que era pra empresa ter demitido, a gente não demitiu. Então, acho que aí entra o propósito da Tereré Cauticia também, transformar a vida de pessoas. Tem colaboradores nossos que, assim, ó, a gente tem testemunhos para contar deles que a gente fala, gente, olha a transformação que viveu essa pessoa. Uma pessoa que estava desanimada com tudo, uma pessoa que era pra gente ter mandado embora no segundo mês e ficou aqui 2 anos, 3 anos, e hoje a gente vê crescendo na vida, transformado, porque trabalhou com nós, evoluiu. E um dia uma colaboradora falou para mim uma coisa, qualquer pessoa que trabalha aqui na Tereré sai daqui preparado para trabalhar em qualquer ambiente. Porque a gente trabalha todos os pontos aqui. É vendas, é técnica emocional, é treinamento. Então a pessoa sai daqui capacitada para outras empresas, né? Isso eu acho legal. Então isso está dentro de um propósito meu e da minha esposa também, que é o além de colocar dinheiro no bolso. Falar de tereré, isso aqui tem um gostinho aí meio peculiar, vamos dizer. Esse aqui é meu preferido, hein? Esse aí é o famoso abacaxi com piqui. Maracujá com piqui. Maracujá com piqui. Será que vai emplacar essa... E eu sou fã de piqui, né, Reginaldo? Então... é o packzinho da Trotes que eles lançaram, né? Achei bem bacana, tem 5 sabores, tá maior comentário. A mate tostado com limão tá sendo mais falada, mas eu fui nessa daí, na maracujá com piqui, essa erva ficou incrível. Eu não gosto de erva de sabor, tá? Eu só tomo erva pura folha. O meu tereré só tem erva pura folha, eu não tomo erva com sabor. E essa foi a erva que eu tomei até hoje, que pegou porque ela tem um fundinho do piqui. Não tem um suquinho, tangue? Não, no meu tereré não. Não tem energético, né, Reginaldo? No meu tereré é água pura e limão, espremo um limãozinho só, não tem açúcar, não tem suco. E erva pura folha, a minha preferida, o gosto do mate. E aí essa de piqui me trouxe essa lembrança do fundinho do maracujá com piqui ali. Eu achei ela legal, ela não tem um sabor muito artificial, pode ver, ela já tá um saborzinho fraco. Isso eu acho legal. Olha lá, o maracujá com piqui lá, traz aqui pra nós. Ó, o Edson vai trazer aqui. Ó, o Edson. Quer tomar um, Edson? Quer, né? Olha aqui, ó. Maracujá com piqui. É uma erva edição limitada, não sei se a Trotes vai emplacar ela. Eu, por mim, peço pra Trotes colocar essa erva no portfólio original deles, tá?
O povo que é piquizeiro aí vai gostar dela. Maracujá com piqui, sensacional. Rapaz, esse aqui na região do Goiás ali vai vender, hein? Vai vender, né? Muito. Eu vou ser um vendedor nato dessa erva, né? Que eu sou piquizeiro, solta na minha mão que eu vou vender. A gente tá todo, né? Uniformizado, né? 10 anos, né? O que você tem preparado aí com esses 10 anos aí pro público? Essa camiseta ficou pronta essa semana. A gente fez um uniforme especial. Essa aqui ficou bacana, hein? Essa logo foi criada, né? Uhum. Nós criamos essa logo de 10 anos. Quando a gente trouxe a ideia, inclusive foi a tua esposa que deu essa ideia pra nós, tá? A Dani. Falou, por que vocês não criam uma logo de 10 anos, né? A gente tava fazendo uma reunião, porque tem a parte da parceria da Zelt com nós ali, de fazer a cobertura, tudo, da festa de 10 anos. E ela falou, por que vocês não criam pra trazer essa logo no decorrer do ano? Dela, Foi ideia dela. E aí... eu liguei pro cara que criou a minha logo original, liguei pra ele e falei, cara, é mais do que justo você criar uma logo de 10 anos pra mim. Porque ele criou a minha logo de Tereré Cauticia, né? A logo foi criada por ele, a logo original, e ele desenvolveu essa logo, que trouxe a essência da Tereré com os 10 anos, né? Cinch 2016 aqui, desde 2016. Fizemos esse uniforme temático pra gente usar agora em eventos pontuais, pra toda a equipe. Né? Claro que essa daí, eu já falei que a equipe a gente vai ter que dar de presente pra você. Essa aqui era pra ter ficado só pro podcast, né, pessoal? Mas daí eu acho que eu vou ter que dar de presente pro Reginaldo, porque ele merece, né? O senhor colocou no corpinho já. Ele é praticamente da equipe, então ele vai ter que merecer uma camiseta dessa. Essa aqui foi feita só pra equipe. Então a gente vai trazer essa camiseta temática dos 10 anos. Vamos fazer bonés temáticos dos 10 anos, com essa logo, e já estamos trabalhando. A gente estava esperando chegar em abril, né? A gente já tinha uma conversa com o meu marketing ali, tudo. Eu tinha conversado com a Daniela na reunião sobre as coisas do Caseu. A gente estava esperando chegar abril para a gente dar o start dos 10 anos, né? Então, janeiro, fevereiro, março, a gente sabia que tinha show safra, vamos pro show safra. Começou abril, a gente deu o start. Vai ser um ano marcado. 2016 não vai ser só em abril. Todo mês a gente quer fazer algo para marcar esses 10 anos de trajetória e com certeza quem me conhece sabe, tudo que eu faço é para beneficiar meus clientes. Eu nunca faço em benefício só da Tereré. Então quando a gente faz alguma ação, é para beneficiar cliente. Você sabe, a Semana do Agrônomo foi comentado sobre isso, né? Dei um canivete, mas o cara comprou R$100, ganhou um canivete. E rapaz, eu vou falar para vocês, canivete, o canivete, tá né? Aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Mas o cara vai comprar R$100, vai ganhar um canivete que custa mais de R$100. E eu falei, não, mas não é pelo preço do canivete, é pelo benefício. Então hoje os meus clientes são beneficiados quando a gente faz, né? Os clientes da Tereré Cauticia que ganham o benefício. Então vocês podem ter certeza, todos os clientes da Tereré, que vai ser 10 anos de presente para vocês. Sabe, né? Por que eu não perdi esse canivete ainda? Porque tá meu nome. O Reginaldo aí. Porque os caras vê o canivete e todo mundo quer. Esse ano vai ter de novo, a Semana do Agrônomo aí. Boa notícia, hein? Temos que trazer o canivete de novo, né, cara? Eu falei, o que vamos fazer? Vamos fazer o canivete de novo esse ano. O canivete é uma ferramenta muito usada. Então é isso, Reginaldo, vai ser um ano de eventos para os nossos clientes. É assim, ó, é 10 anos que eu quero retribuir o que todo mundo fez por nós nesses 10 anos. Estamos fazendo uma série dos pré-históricos ali no nosso Instagram, trazendo aqueles clientes lá do começo mesmo, raiz. Igual eu falei, hoje a gente tem, igual eu falei, você começou a conhecer nós aqui com 6 anos na Tereré Nova, né? Já é um cliente excepcional. Mas nós temos aquele cliente que foi lá no começo. Aquele cliente que, quando a gente precisava pagar um boleto, ele ia lá e comprava uma bota e falava, oh, glória a Deus, apareceu fulano aqui para comprar. Então, a gente tá trazendo esses clientes, né? Tem muito cliente aí, o povo tá entrando em contato com nós para fazer vídeo com nós. Então é isso, esse ano vai ser um ano pra gente presentear, devolver um pouco do que o povo trouxe para nós. Vamos ter desconto, é coisa para beneficiar os clientes mesmo. E quando eu faço coisa, eu não viso lucro. Né? Vamos fazer de tudo, boné, camiseta, vamos fazer algo para retribuir, não é só o venha nosso, né? Vamos ao vosso reino um pouco também, espalhar um pouco isso aí e devolver para esse público de Lucas o que eles trouxeram para nós. Então pode ter certeza que em 10 anos, todo mundo que foi nossos clientes vai ter um benefício esse ano, de um desconto a mais, um brinde, um item da Tereré Cauticia, porque a gente quer realmente devolver um pouco do que esse povo trouxe para nós em 10 anos. Falando nesses 10 anos, assim, Nefto, o que acontece às vezes que dentro da loja que você fala, cara, glória a Deus pela empresa que eu tenho. O que te faz assim, porque você falou, nem tudo é dinheiro, tem coisas que acontecem na nossa vida, e provavelmente na sua empresa, que você fala, cara, glória a Deus que eu tenho essa empresa, glória a Deus que eu tenho esse negócio. O que acontece que passa assim na sua cabeça que você fala, não, cara, eu tô no lugar certo, é aqui mesmo meu lugar? Então, Reginaldo, igual eu falei pra você, por trás de tudo sempre tem um propósito, né? Quando você tem algo sem propósito, não adianta nada. E eu, igual eu falei, a Tereré Cauticia parece que tem um propósito de transformar vidas. Eu tenho esse meu dom da comunicação, que eu sou muito fácil de comunicação,
Então, eu me abro muito rápido com a pessoa, converso e faço perguntas, e quando eu vejo, já identifico muita coisa. Então, assim, a Tereré 4C, hoje que eu falo, a gente traz um ambiente de paz aqui dentro, que as pessoas se sentem em paz aqui dentro, né? Eu sempre falo, gente, eu sou eclético, pode colocar qualquer tipo de música, mas vamos colocar uma música que transmite paz dentro da minha loja, né? A gente toca muito louvor, toca muito em evangélico, mas a gente traz o sertanejo, traz o country, mas não vamos pulverizar também, trazer algo, né? Vamos trazer algo mais harmônico, porque isso tudo influencia no ambiente, primeiramente, né? Então é isso, eu tento trazer esse ambiente de paz aqui dentro. Então eu quero que o meu cliente se sinta assim. Então o que eu penso, às vezes a gente pega clientes desanimados, às vezes pessoas com pensamentos ruins que passam aqui com nós. E aí no momento de uma sentada, uma tomada de tereré, algo, a gente consegue extrair, conversar, aconselhar e fazer, né? Pela minha trajetória de vida, eu tive uma mudança de vida muito grande, então muitas pessoas vêm conversar comigo através disso, né? O Nefton que mudou, casou, mudou de vida ali, né? 10 anos, 10 anos não, eu casei antes com a minha esposa, antes da Tereré ainda, né? Então já tenho mais de 10 anos de casado, então isso hoje me deu essa visibilidade, às vezes com amigos que me procuram até dentro da minha loja. E igual eu falei, equipe de colaboradores também. A gente já teve muito testemunho de colaboradores, muito testemunho de pessoas que trabalham conosco, que hoje são gratas, são amigos meu e da minha esposa, que são gratos pelo que a gente fez na vida deles. Então acho que isso tem a parte de transformar vidas, transformar pessoas, tá tudo por trás da Tereré, que eu falo que é além do ganhar o dinheiro. Isso é satisfatório, né? Quando você vê algo, uma pessoa te agradecendo, cara, obrigado, trabalhei com vocês, né, tava desacreditado e depois de vocês eu evoluí. Então acho que isso é o propósito um pouco da Tereré, transformar a vida de pessoas também. Hoje, se você pudesse voltar, né, um tempo lá atrás, mas a mensagem não era para você, a mensagem era para Ana. Lá no início, o que você faria para ela? A mensagem? Não era para você, era para Ana. Porque a gente pensa muito assim, né? O que você falaria para o seu eu há 10 anos atrás? A gente que é casado, a gente sabe muito, a gente entende, né? A importância de uma mulher que ora, que tá junto, O que você falaria para ela? Desses 10 anos voltava, o que você falaria para ela? Meu amor, vai dar certo. Confia que vai dar certo. Porque, cara, lá no começo, eu sou esse cara, né, mais pra frente. A Ana é muito mais retraída que eu. E eu acho que isso deu certo no nosso casamento, né? Porque a Ana me segura em muitos pontos. Que eu sou muito... E a Ana me dá essa freada. Então lá no começo eu querendo acelerar e a Ana me freando, né? Calma, calma, não é assim. Eu acho que esse pé no acelerador, pé no freio, foi tudo certo. Que é o que deu certo, porque só pé no acelerador não dá certo, né? Você tem que ter os freios de vez em quando. Então, eu acho que a minha esposa foi a dosagem desse acelerador. Então, eu acho que é isso. Eu tinha que voltar lá atrás e falar pra minha esposa, fica tranquila que vai dar certo. Porque em vários momentos ela teve mais medo do que eu. A mulher, às vezes, tem, né? Por mais que... A minha esposa é uma mulher de fé, né? Eu tô casado com ela por causa da fé dela, né? Ela falou um dia pra mim que Deus ia fazer nós casar tudo, e eu falei, não vou casar, eu nunca vou casar. E minha esposa foi uma pessoa de fé que orou por mim, e nós estamos casados hoje por causa dela. Só que ela sempre foi mais cautelosa do que eu. Ela sempre teve mais medo, a mudança, a entrega que a Tereré caltricia, pegar tudo que nós tínhamos e jogar ali dentro. Então, eu só tinha que voltar lá atrás e falar para ela, confia que vai dar certo, e deu certo, né? Então, hoje a gente conversa, em vários momentos que ela... Não faz isso. Eu, não, vamos tentar que vai dar certo. Fizemos. E ela tinha aquele medo, mas tinha confiança em mim. E eu acho que isso foi a essência do nosso casamento, de sempre dar certo, sabe? Eu e a Ana ter esse equilíbrio. Eu confiar um pouco no freio dela e ela confiar um pouco no meu acelerador. E deu certo. Então, a frase para minha esposa é isso aí. Meu amor, vai dar certo, e deu certo. Até hoje estamos aí no caminho certo, graças a Deus. E outra pergunta, né? Hoje vocês estão... Vejo que sempre, ou você ou a Ana, sempre estão juntos, né? Sempre juntos, né? Agora, tem pessoas que têm dificuldade isso no negócio, trabalhar junto, né? Ou pai e filho, marido e mulher. Qual que foi... E hoje, além de vocês dois, o José tá em tudo, né? José falei pra ele, que começou a falar, vai vender, filho. Começou a falar, vai estar aqui vendendo, ajudando. Vamos embora, vai trabalhar desde cedo aqui com nós, né? Reginaldo, a gente foi convidado para um programa da rádio, eu e minha esposa, sobre isso. A rádio convidou nós, que é trabalho em casal, é muito difícil. Se difícil. Você for ver casais aí falando, não tem como. Cara, hoje eu não consigo ficar, né, um dia sem a minha esposa, né? Quando
Agora com o afastamento dela pelo José ali, eu senti muito falta dela aqui dentro. E hoje ela já tá vindo de novo, já tem 10 meses, José, ela já tá aqui de novo, tudo. Então ela fez falta nesses meses que ela ficou um pouco afastada com o José, apesar que com 3 meses, 3 meses, o José ela já tava vindo pra loja com o José, né? Então, eu falei que não tem uma receita do bolo. Lá na rádio perguntaram isso pra nós, não tem receita do bolo. Eu acho que é o que tem o respeito. Sempre a Ana me respeitar e eu respeitar a Ana. Tem desavenças? Tem. Tem briga por causa da loja? Teve. Só que tudo com muita educação. Nunca passamos do nível do respeito. Onde que tinha uma opinião dela que não conflitava com a minha, que eu não concordava, teve várias vezes isso em 10 anos, tinha um respeito. Ela não concordava, eu não concordava com ela, cada um pro seu lado, depois a gente tentava se alinhar. E aí, qual opinião que vai prevalecer? Não, então vamos pro meio. Nem a sua, nem a minha, vamos fazer aqui. Então eu acho que o nível do respeito não pode ser extrapolado. E aí tudo vai dar certo, cara, porque deu certo com nós, né? E hoje a gente tem esse ambiente, eu e a Ana, eu gosto de estar aqui com ela, né? Ela sente falta quando eu também não tô na loja. Quando eu fiz o Legendários, que eu fui no Legendários, você fica 3 dias fora, né? Quando eu voltava, meu Deus do céu, né? Ficar todo esse dia longe de você, porque a gente tem, né, isso aí de todo dia. Eu acho que isso você vai se acostumando. Você vai se acostumando, vai se adaptando, vai trazendo essa questão do respeito, cada um respeita seu espaço, eu sei o espaço dela. O dia que eu vejo que ela não está bem, eu não vou interferir, né? Decisões que tem que ser tomadas, às vezes, que são bem radicais, eu tomo a rédea, porque eu acho que daí é o papel do homem, porque daí eu não posso jogar nas costas dela, e às vezes ela fala, não vai fazer. Eu falo, não, vai fazer e vai dar certo, deixa pra mim. Se der errado, a responsa tá aqui. Então, às vezes, eu tenho que trazer isso pra mim. Então, acho que o homem tem que ter isso mesmo. Apesar da minha esposa estar sempre do meu lado, me ajudando, eu acho que tem horas que eu tenho que ter o pulso mais firme que ela, porque isso é o papel do homem. O homem tem que ter essa... Não, deixa que isso vai dar certo. Não, calma, vai dar certo. Então, teve várias atitudes na loja de risco que a gente teve que seguir, que a minha esposa, não, e eu, sim, vamos. E aí, ela confiar em mim. Né? Então ela teve que aprender a ter essa confiança, porque era um passo perigoso, era um passo arriscado, e eu trazer a responsabilidade, deixa comigo, vai dar certo. E também a parte dela. Em vários momentos ela fala, não vamos tomar essa decisão, e eu confiar, retroagir ali, voltar, falar, não, beleza. Então é isso, Reginaldo, eu acho que o respeito, mas você nunca pode perder a essência de ter que tomar decisões, né? Você é o cabeça, né? Você é o líder, sua esposa tá ali para te orientar, mas as decisões para ser tomada você tem que ter um pulso firme, tem hora ali, tem tomada. Mas eu acho que o respeito é, acima de tudo, o que trouxe essa união minha e dela aqui dentro. É porque a gente tem casais, né, que tem empresas e alega muito que o maior motivo, às vezes, da discussão é levar o serviço para casa e a casa para dentro do serviço. E aí você acaba naquele loop, né? Você tá no serviço, você fala de casa. Aí você tá em casa, você fala do serviço, né? Mas, Reginaldo, lá na rádio fizeram essa pergunta para nós, não tem como separar isso. Às vezes fala, não tem como. Às vezes a gente tirar umas noites nossas, eu e da Ana, pra gente fazer uns frios, sentar lá fora na área. O assunto era o quê? Era tereré, cara. Não tinha o José, né? Não tinha o José. Agora é o José. Agora tem o José, não tem nem como. Agora é o José e o da tereré. Ontem eu indo pra casa falando pra ela, tô sentindo falta dessas noites, né? De bate-papo, de frios ali que a gente fazia, de momentos nossos, mas não tem como eu não ter assunto com ela aqui de casa, aqui dentro, e não tem como você separar isso. Eu acho que é aí que entra o problema. As pessoas querem separar muito. E aí, não, eu tô lá em casa, tá tudo bem, vamos conversar sobre a loja. Tem momentos que a gente senta, a gente começa a conversar com assuntos aleatórios, sobre viagem, sobre não sei o quê. Só que a gente, às vezes, tá trocando ideia sobre a loja. Eu falo pra minha esposa, é bom, é nesses momentos que a gente tem ideias, é nesses momentos que a gente toma atitude sobre a loja. Reginaldo, eu falo pra você, cada ideia que eu já tive em noites, assim, ó, com a minha esposa sentada no jardim lá de casa, né? Conversando, distraído, a gente teve ideias sobre a loja que deu certo naqueles momentos. Às vezes eu tivesse para não, aqui dentro de casa a gente não pode falar sobre a loja. Não tinha tido aquelas ideias. E eu falo, nossa, é verdade, por que a gente não faz isso, né? E ela, vamos aplicar isso amanhã? Então eu acho que é isso, não tem como você separar. A vida nossa é a tereré. A minha casa é a tereré é minha casa e vice-versa. Então vai ter isso, e não tem isso que separar não. É o que eu falei, leva tudo com muita sabedoria e com muito respeito que vai dar certo. Bacana, isso é bem interessante. Eu vivo isso com a Daniela, né? Então a gente troca muito informações e é um ponto em a gente gosta de viajar, só eu e ela. A gente marca 2 viagens anual. A primeira é eu e ela,
depois as crianças, né? Aí os casais não entendem, né? Fala, mas por que você... Mas vocês então tem que primeiro ser com as crianças. Fala, não, gente, as crianças vão crescer, eles vão ter a vida deles. Eu tenho que construir essa ponte com a minha esposa aqui em casa ou no negócio, porque se você não está construindo diariamente, aí, beleza, o elo do casal é os filhos. Aí os filhos vão embora. Agora acabou o elo. Acabou o elo, né? Então, é isso que você falou mesmo, não tem como separar o dia a dia, negócio, casa, é o elo, são os elos que fazem, daqui a pouco não tem nem assunto para conversar. É verdade. Né? Vamos fazer alguma coisa, eu tenho que ir para conversar com a minha mulher. O Nefto, hoje pensando em estrutura, né? Pensando nos medos hoje do empreendedorismo que está aí. Eu quero iniciar um negócio. Quais são os 3 pontos que você hoje daria de conselho para quem quer montar um negócio? Reginaldo, vou falar para você, hoje empreender no Brasil não tá fácil, né? Foi o que eu falei, teve momentos que eu desanimei e tem momentos ainda, tem meses, agora, né, recente, tem pontos que a gente desanima. Desanima pela burocracia que é para empreender no Brasil, pela desvalorização que é o empreendedorismo no Brasil. Isso é difícil, só que a gente tem um nível de empreendedorismo muito grande aqui no Brasil, um espírito de empreendedorismo muito grande. Então eu acho que, cara, a força de vontade é o primeiro, é você ter força de vontade, não ter preguiça. Eu acho que empreendedor não pode ser preguiçoso. Se empreender não é escalinha 6x1, 5x2, não é isso aí não, filho. Empreender é 24x24, você tem que ter isso na sua mente. Eu sempre tive isso comigo assim, ó. Tem até um limite que eu vou. Eu não passo por cima de algumas coisas. Família. Porque assim, hoje eu podia estar muito maior do que eu estou hoje. Porém, eu ia ter que estar abrindo mão de algumas coisas. Família, momento com esposa, isso eu não abro mão. Então acho que isso... Bem definidos os valores, né? Isso, porque isso me bloqueia um pouco de crescer. Porque o cara que não tem isso, ele rebenta. Se ele tinha uma cabeça focada em, não, eu vou empreender e vou crescer, ele cresce. No Brasil ele vai embora. Por mais que é difícil, é desafiador, vai embora. Só que daí você tem que ter. Então eu falo pra todo mundo, por que você não faz? Eu faço, eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho crédito no banco, para abrir mais uma loja na cidade vizinha, hoje eu tenho um nome, hoje eu tenho, né? Mas isso me tiraria um tempo de qualidade de vida que eu não quero abrir mão, né? Então por isso que eu falo, não é só o dinheiro, não é só sobre o dinheiro. Se fosse só sobre o dinheiro, eu já tinha uma loja em Sorriso, em Sinop, em Mutum, equipe, eu não parava aqui o dia inteiro, chegava tarde em casa. Cara, hoje eu prezo para 6 horas fechar a minha loja e ir para minha casa curtir minha esposa e meu filho. Então hoje eu prezo por isso. Então é o que eu falo, se você tem uma cabeça de crescimento, com força de vontade, você quer empreender no Brasil, é difícil? Mas dá certo. Dá certo. Só que você não pode ter preguiça. Você achar que você vai empreender, que você vai montar uma loja, que é tudo fácil. Não, no Brasil é difícil. Só que dá certo, né? Você vê pessoas determinadas, né, fazendo as coisas, então dá tudo certo. Então, você quer empreender no Brasil? Você vai ter um monte de obstáculo para seguir, um monte de coisa para romper. Só que você tem, assim, um povo muito acolhedor, né? Eu fui para Europa, você foi para Europa, nem se compara o acolhimento do brasileiro com o do europeu, né? A gente falando ali, a gente entrava em comércios lá na Europa, nem se compara com esse calor do comércio aqui do Brasil, esse atendimento, esse jeito nosso, né? Então, no Brasil nós temos isso, temos desafios, né? Por causa de impostos, burocracias, mas, cara, colocou na cabeça, foco, né? Se apega com Deus aí, meu amigo, e vai embora, né? Joelhinho no chão, segue as orientações de Deus. Deus vai te orientar, com certeza, ele fala com você o tempo todo, então ele vai te orientar para onde você vai seguir. E aí seguir passo a passo, sem querer crescer muito rápido, sem querer, né? Esse negócio de crescer muito rápido é perigoso, eu falo que o tombo né? Então, assim, vai degrau por degrau, pé no chão e sem preguiça. Não pode ter preguiça, não, filho. Nesses 10 anos, teve algum erro que você cometeu que hoje você daria um conselho assim, cara, não comete esse erro? Acho que não, Reginaldo. Errei, com certeza, mas erros que falam assim que eu voltaria para não cometer, não. Porque foi pequenos erros que a gente vai se ajustando, né? Eu vi o Roberto Justo dando uma entrevista esses dias, ele falando, o cara que só acerta não cresce. Até porque não tem o cara que só acerta. Uhum. É o cara que erra que cresce, porque ele vai errando, ele vai corrigindo, mas não tem nenhum erro que eu faço, nossa, isso aqui eu devia ter feito errado. Não, foi tudo do jeito que eu planejei mesmo. Igual eu falei, foi com errinhos bobos, mudando
a rota ali de última hora e aí foi crescendo. Crescendo com o pé no chão, devagar. Eu com 2 anos de loja já podia ter mudado de sala. Falei, não é o momento ainda, vamos segurar. 3 anos, 4 anos, aquela sala não aguentava mais nós, estava entupido, já tinha coisa pendurada no teto, não tinha para nós escorrer mais. Aí foi que eu fui fazer a mudança, fui dar um passo. Então, eu acho que é isso. Não tem como eu falar, nossa, isso eu não faria. Tudo que eu fiz, eu acho que foi feito da maneira correta para estar onde que eu estou hoje. Os errinhos que eu cometi, os deslizes, às vezes coisas que uma marca que não era para mim ter colocado dentro da minha loja, setores, porque a gente tentou segmentos diferentes dentro da loja. Mas foi com o surgimento desses segmentos que às vezes nós tivemos ideia de não, isso aqui não dá certo, fazer outro, né? Eu acho que você tem que tentar, porque se não tentar... A gente tentou fazer um segmento de coisas de cavalo. Essa parede aqui era tudo coisa de cavalo aqui dentro, né? Era um segmento para dar tudo certo na minha loja, não deu. Que né? é o que você fala de selaria? Coisa de cavalo, isso. Coisa para cavalo, sela, freio, essas coisas lá de cavalo. Tem tudo a ver com a minha loja. Não deu certo. A gente fez um investimento alto, montou uma parede, comprei muito acessório, né? Gastei um dinheiro ali, perdi muito produto, porque a gente fez um liquida ali, mas muito produto não consegue liquidar. Foi um erro? Foi. Por quê? Porque eu fugi um pouco do meu foco. O meu foco não era aquilo. E eu falo pra todo mundo, gente, ó o mercado que a gente tem em Lucas aí pro cara montar uma loja de negócio de cavalo. Só que eu quis trazer essa loja pra dentro da minha loja e não deu certo, entendeu? Isso foi um erro? Eu não teria feito? Não, foi bom eu ter testado, foi bom eu ter trazido o público do cavalo pra cá hoje, que é o público de roupa meu. Teve muita gente que conheceu minha loja por causa dos acessórios de cavalo, que hoje continua sendo cliente de roupa. Então foi um erro que trouxe coisas certas, né? Foi um erro que a gente errou, planejou, gastou com móveis, gastou, né? Se for ver. Mas eu faria de novo? Faria. Né? Porque eu trouxe parcerias por causa disso, trouxe clientes por causa disso aqui pra dentro da minha loja e vi que não era pra mim. Então, no decorrer da Tereré Calcia, teve esses pequenos erros que eu cometi, que às vezes do pequeno erro teve aprendizado e teve coisas boas também. Dentro do erro, sempre você pode extrair algo bom. Eu tenho uma irmã minha, eu tava na Europa com ela, ela falou assim, cara, sempre que a gente tem alguma coisa que a gente faz errado, você tenta ver algo bom dentro do erro? Claro, dentro dos erros tem algo para você extrair bom. Sempre tem. Nós estávamos viajando lá na Europa com ela e o meu cunhado errou uma entrada. E lá, cara, aquelas rodovias gigantescas. E nós erramos a entrada e meu cunhado ficou francês, né? Ficou pé da vida de brabo. E aí eu falei, o que foi? Ele brigando com o GPS, porque o GPS falou que aqui, agora errei lá. Ué, é francês ou é alemão? Francês, cara, eles bravos. O alemão que é brabo, né? Aí eu falei, não, Matheus, calma, cara. Olha lá, o GPS já recalculou a rota, mandou ele lá na frente. Pois é, vamos ter que andar mais lá não sei na onde, pra ir lá não sei na onde. Eu falei, nada, mas quem sabe se nós fosse por ali, ia dar um acidente, ia parar a pista, ia dar algum problema ali, cara. Daí minha irmã deu risada. Esse neto sempre quer ver algo bom no onde que tá o erro, né? E nós demos risada. Cara, entramos numa estrada maravilhosa. Umas estradinhas de fazenda, coisa mais linda. E nós tudo, tipo, nem minha irmã conhecia aquela região. Cara, que lindo, as casinhas assim, sabe? E eu vi minha irmã, viu? Se não tivesse errado, nós não tinha... Andamos 17 quilômetros a mais, mas conhecemos uma região fantástica. E eu tinha falado pra eu gente, viu? Tô de férias. Uau, que legal, andamos 17 que tá de carro elétrico da Tesla lá, nem gastou combustível com isso, então andamos. Então eu sempre vejo algo, dentro do erro, você tem como extrair algo bom. Errou, andou 17 quilômetros a mais, mas não era pra nós ter ido lá. Lá, às vezes, podia ter dado algo pior, acontecido algo de errado e fomos para um lugar mais bonito, conhecemos uma região legal, umas curvas, um lugar bem legal nesses 17 quilômetros que desviou, né? E teve algo bom nesse erro. Então, todo erro você tem como extrair algo bom. E na Tereré Calcia eu sempre fiz isso. Dentro do erro, calma. Para e analisa porque esse erro está acontecendo porque tem algo para você extrair ali de dentro de bom. Pensando em indo para, né, você falou para indo para lugares bonitos, né? Para onde que a Tereré vai agora? 10 anos. Para onde que... O que você está aprontando aí nessas ideias suas para frente aí, né? A Tereré continua fixa em Lucas, tá? Não tenho planos de abrir, muita gente fala, eu já falei, manda o Elon Musk fazer esses robôs aí que a gente vai começar a abrir aí. Brincadeira. Não, o robô não teria minha essência, minha cara, jamais. Eu brinco com os robôs, tá? Mas não é. A Tereré continua em Lucas, só que a gente sempre tá expandindo, né? Sempre tá crescendo, inovando. Então, igual eu falei, é um ano de muita novidade, muita atração, muita coisa nova. A gente traz algo fora da curva. Na festa de aniversário da loja, a gente tá trazendo algo novo ali na frente, né? Postamos hoje ali alguma temática com touro. Vai ter um negócio bem massa aí na loja. Então,
a gente sempre tenta fazer isso, né, Reginaldo? O que eu falo, vamos valorizar Lucas do Rio Verde, a cidade que nos deu isso. Então, a Tereré precisa expandir aqui dentro. Então, pode ser que venha novas paredes quebradas, coisas surgindo, os andares para cima, pode ser que venha. Local novo, não sei, mas a gente pensa em ficar enraizado aqui em Lucas ainda, não pensamos em expandir fora, né? A não ser que os planos mudem, uma franquia, como todo mundo fala, que você não monta franquia, porque daí você vai vender franquia para franqueado, não sei ainda se isso está nos meus planos, mas pode ser. Mas a parte de expansão da Tereré hoje seria dentro de Lucas do Rio Verde também, e inovando com o quê? Com novidades dentro da loja, com crescimento dentro da loja e expansão aqui dentro mesmo. Show de bola. Pessoal, quero agradecer vocês até agora aí pela parceria. Eu sei que que não deixou seu like, já deixa seu like, compartilha, curta. Hoje a gente teve aqui uma aula de empreendedorismo, uma aula de história, uma aula de parceria. Então o Nefto aí é um cara nota 10, energia dele recarrega qualquer bateria. Nefto, deixa uma mensagem aí final pra galera. Primeiramente agradecer, né, todos os meus clientes, Lucas do Rio Verde em si e região, cara, Brasil, né? A gente hoje vende pro Brasil inteiro. Então eu queria agradecer por esses 10 anos, né? Isso aqui não foi eu que construí sozinho, igual eu falo, foi uma essência minha e da minha esposa, né? Um projeto meu e dela, alinhado com Deus, através de uma equipe por trás de nós, que nos fortalece, nos ajuda, né? Hoje eu não conseguiria manter tudo isso aqui sem a equipe que eu tenho, então quero agradecer demais a minha equipe. Hoje a gente tem pessoas comprometidas junto com nós, que faz acontecer, né? Eu fiquei uns dias afastado com o nascimento do meu filho, minha equipe, né, fez acontecer aqui. Então assim, agradecer minha equipe, agradecer meus clientes e agradecer meus parceiros, as parcerias, igual você, Reginaldo. É um cara, igual eu falo, não é pela parceria, não é pelo dinheiro, é por algo a mais. A gente tem uma amizade, né? Hoje a gente frequenta uma casa do outro, um churrasquinho ali, porque essa parceria nos trouxe isso, né? Um propósito de vida que a gente caminha para o mesmo rumo. Então a Tereré me trouxe isso, né? Se eu não tivesse a Tereré, nós não tínhamos construído uma amizade igual eu tenho hoje com você. Um cara que tem a mesma essência que eu, o mesmo plano de vida que eu, me espelho hoje na sua criação de família, você com a sua esposa e seus filhos, tá? Então assim, só agradecer a tudo que Deus me deu e tudo que Deus traz para mim através da Tereré. Esses elos, essas amizades. Então agradecer a minha esposa, né, que hoje tá lá com o nosso bebê em casa. Agradecer ela por ela ter me apoiado nesse projeto que eu planejei, coloquei em pauta e ela abraçou a causa. Meus clientes de 10 anos e todo mundo aí que é parceiro nosso. E acompanhe nós aí, porque temos mais 10 anos tranquilo pela frente aí, incríveis de crescimento, né? Quero ver agora a festa de 20 anos da Tereré Caltricia. Já estamos planejando, Reginaldo, como é que vai ser o estouro dos 20 anos de Tereré Caltricia, né? Com certeza é uma empresa que vai ficar aí para fazer história no nosso Brasil. Amém. Pessoal, brigadão aí. Deixa aí seu comentário, qual parte da entrevista você mais gostou. Segue a Tereré Caltricia lá no perfil deles no Instagram, sempre tem novidade. De vez em quando eles abrem um grupo aí no WhatsApp, que esse grupo, vou falar para você, é movimentado, né? Cadê aquelas promoções? Tá no grupo. Então não deixe de participar do grupo lá, eu fico de olho lá. Tem a Ana, né, que fica aqui a parte do grupo. Ô Ana, quando vai sair as botas? Quando vai sair as calças? Então fica ligadinho aí, segue eles aí e Deus abençoe a todos. Obrigadão por mais essa parceria que vocês têm comigo e com a Tereré também. Tereré Caltricia, moda country e casual, perfumes importados, roupas de marcas, cutelaria e tudo para o seu tereré e chimarrão. Estamos na Avenida Vitória Régio, número 100. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato com a gente.
Somos a Zelt, uma agência de marketing completa que entrega resultados, planejamento estratégico, gestão de redes sociais, criação, captação de vídeos, edição de vídeos, campanhas, cobertura de eventos, produção em estúdio, tráfego pago. Ninguém se destaca fazendo o que todo mundo faz. A Agência Zelt.